Aqui quem fala é a B, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Emma, da Jane Austen. O livro Emma foi escrito em 1815, e esse livro é o segundo livro que eu leio da Jane Austen. O primeiro livro que eu li foi Orgulho e Preconceito, e ele é um tanto que diferente dessa história. Orgulho e Preconceito é mais puxado para um drama romântico. Aqui não, essa história é até um pouco humorística. Ela retrata alguns costumes e coisas típicas que aconteciam naquela época. Essa edição do livro é bilíngue, então tem a parte em português e a outra parte em inglês. Eu achei essa edição um pouco ruim, porque a letra é muito pequena, muito mesmo. Olha só, é muito pequena, tem 244 páginas, mas na verdade são umas 500 e poucas, né? Em outras versões é realmente 500 e poucas páginas. Então foi uma leitura um pouco demorada. E um aviso muito importante: se você for ler Emma nessa edição, não leia a contracapa. Essa contracapa era para ser mais uma sinopse, né? Dar uma noção pro leitor do que se tratava a história, mas na verdade conta o spoiler, né? O spoiler. Conta o final do livro, assim, sabe? O que vai acontecer de mais importante. Então eu li, né? E fiquei decepcionada, porque eu sabia o que ia acontecer. Pois é, não leia a contracapa desse livro, não. O livro vai contar a história da Emma Woodhouse, que mora com seu pai, que já tem uma certa idade. Ela é uma mulher confiante, inteligente, rica, mas porém é snob. A Emma não pretende se casar, ela mesma diz. E essa coisa de não querer se casar vem também de influência do seu pai, que mora sozinho com ela e não quer que a filha o abandone. Então ela se convence disso e, em hipótese alguma, pensa em deixar o seu pai, né, em se casar. E ela também acredita que nenhum homem vai fazer que ela ame de verdade a ponto de querer se casar. Ela nunca amou e nem se apaixonou e acredita nisso. Depois de um tempo, a Emma conhece uma jovem que vai se tornar a sua melhor amiga, é a Harriet Smith. E ela é uma jovem pobre, que é ingênua, inocente e nem tanto inteligente. Então a Emma decide arranjar um casamento para ela. Agora a Emma vai se tornar uma casamenteira. Na verdade ela já era antes, né? Não diz isso especificamente no livro, mas a gente entende isso de uma certa forma. Mas então é essa missão da Emma de arranjar um homem, arranjar um casamento para sua amiga Harriet não vai dar certo. Ela vai fazer umas grandes burradas, passar por grandes embaraços e constrangimentos. E é em todos esses embaraços, esses erros que a Emma comete, que entra o Sr. Knightley. Ele é um amigo da família, ele visita frequentemente a Emma e o pai dela. Na verdade, ele é o irmão do marido da irmã da Emma. Então a irmã da Emma se casou com um dos Knightley. E então o Sr. Knightley, ele é muito querido pela família, ele é um tanto que mais velho do que a Emma. Então assim, pra mim o personagem melhor desse livro é o Sr. Knightley. Ele é um homem maduro e que dá umas lições de morais muito sensacionais na Emma. São as melhores partes do livro, na minha opinião. O primeiro casamento que a Emma tenta arranjar é entre a Harriet e o Sr. Elton, que é meio que um pastor. Ele celebra casamentos e tal. Então a Emma tenta ali fazer que dê certo entre os dois, mas ela não percebe que na verdade o Sr. Elton está apaixonado por ela, pela Emma. E aí eu fico, nossa, como ela não percebeu isso? Estava tão claro. Mas ela estava tão cega, né, tentando arranjar esse casamento, que ela não percebeu. E tadinha da Harriet. Ela sempre se dá mal, né? Dois personagens que são muito importantes nessa história é a Jane Fairfax, que ela é uma amiga de infância da Emma, que tá voltando ali pra cidade. E a Emma tem inveja da Jane, porque se a Emma toca piano bem, a Jane toca muito melhor. Se a Emma canta bem, a Jane canta muito melhor. Então a Emma tem uma invejinha ali da Jane, e ela diz que a Jane é somente elegante. E não admite que a Jane, na verdade, é mais bonita que ela. E o outro personagem é o Frank Churchill. Ele é filho do senhor e da senhora Elton. Pra quem não lembra, a senhora Elton era a Miss Taylor, governanta da Emma. E
ele é aquele homem galante, bonito, que todos querem conhecer pra saber se é tudo isso mesmo, né? No começo a gente percebe que a Emma tá um pouco assim, afim do Frank. Esse livro é um pouco cansativo em questão de diálogos e em questão de personagens, porque a Emma é irritante, sim, a gente se irrita com a Emma em certas situações, em certas coisas que ela faz. Mas tem o Sr. Knightley para salvar essa história, esse livro, daí a gente deixa toda, Sr. Knightley, muito obrigado por fazer isso, e por alertar a Emma, por dar um xingão nela, assim, dar uma lição de moral tremenda na Emma. Então são as melhores partes. Agora, as minhas impressões do filme, a adaptação de 1996. Eu assisti o filme no dia que eu terminei o livro, então foi bem legal isso. E eu gostei do filme. Achei que ele foi bastante fiel ao livro, apesar de ter mudado algumas coisinhas que eu não gostei, né? Mas ok, foi bastante fiel até. Mas eu senti falta de uma cena muito legal do filme, que pra quem não quer spoiler, feche os ouvidos, porque eu vou falar um spoilerzinho aqui. Que é aquela cena quando a Emma fica toda enciumada do Sr. Knightley. Que é quando a senhora Wellston fala pra ela que ela acha que o Sr. Knightley está apaixonado pela Jane Fairfax. E aí ela fica toda enciumada, dizendo, não, é claro que não é isso. Sério, é um dos melhores diálogos, das melhores partes do livro, e não teve no filme. Eles mudaram um pouquinho ali, e eu não gostei muito disso, né? Queria ter visto aquela cena. Mas as cenas quando o Sr. Knightley quebra as pernas lá da Emma e dá uma lição de moral é sensacional, é muito legal. Então o vídeo de hoje foi isso. Emma, um livro da Jane Austen, segundo livro que eu li. Eu ainda pretendo ler os outros livros dela, como Mansfield Park, Razão, Sensibilidade e Persuasão. E pretendo também fazer a resenha de Orgulho e Preconceito, logo aqui no canal, pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like aqui embaixo para ajudar na divulgação e de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo, então. Tchau!